Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de maio de 2025. Torcida do Kaiserslautern faz provocação com pentagrama e imagem de Lúcifer. Parte 1. A torcida organizada do Kaiserslautern, time da segunda divisão da Alemanha, fez uma provocação diferente durante a partida contra o Fortuna Düsseldorf no último sábado, 29, pelo campeonato local. Os ultras ergueram um mosaico com imagens de um pentagrama invertido, geralmente associado ao satanismo, ao mesmo tempo que exibiam frases de invocação a Lúcifer. Momentos depois, mostrou-se outro mosaico, dessa vez com o próprio anjo caído. A torcida do time do oeste alemão é conhecida como Die Roten Teufel, os Diabos Vermelhos, em tradução direta, e já usaram imagens de demônios com símbolos da equipe em outras oportunidades. A partida era válida pela 27ª rodada da segunda divisão da Alemanha. O Fortuna tinha apenas 2 pontos a menos que o Kaiserslautern na classificação geral a 8 rodadas do fim. O retorno à primeira divisão alemã é almejado pelos Diabos Vermelhos há mais de 10 anos. A tradicional equipe, dona de 6 títulos nacionais, não figura entre as 18 melhores do país desde 2012. Nesse período tendo jogado até mesmo a terceira divisão nacional. A provocação aos adversários gerou diversos tipos de reações nas redes sociais, desde pessoas admirando a entrega para a realização da cena, até pessoas alegando que não se deve promover esse tipo de assunto. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre Lúcifer e os demônios. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte, a criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Desprendidos desse corpo, eles constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis, deu-lhes por objetivo a perfeição, e a bem-aventurança que é sua consequência, mas não lhes deu a perfeição, quis que eles a devessem a seu trabalho pessoal, a fim de que tivessem esse mérito. Desde o instante de sua formação eles progridem, quer no estado de encarnação, quer no estado espiritual, chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjos segundo a denominação vulgar, de sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta da qual cada elo marca um grau no progresso. Resulta daí que existem espíritos em todos os graus de avanço moral e intelectual, segundo estejam no alto, na parte inferior, ou no meio da escala. Há espíritos, por conseguinte, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas posições inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal, e nele se comprazem. Pode-se chamá-los demônios, se se quiser, pois são capazes de todas as maldades atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é que se vincula a ele a ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, devotados ao mal por toda a eternidade e incapazes de progredir no bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons, e tornaram-se maus por sua desobediência, são anjos caídos, foram colocados por Deus no alto da escala, e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se aperfeiçoarão, ainda estão na parte inferior da escala, e subirão. Aqueles que, por sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade permanecem mais tempo nas posições inferiores, carregam essa pena, e o hábito do mal torna-lhes mais difícil sair dele, mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que dela decorrem, é então que, comparando sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem, e procuram aperfeiçoar-se.
mas fazem-no por sua própria vontade e sem serem coagidos. Estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão a progredir, mas não progridem contra sua vontade. Deus lhes fornece incessantemente os meios para tal, mas eles são livres de aproveitá-los ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito, e Deus quer que eles tenham de suas obras. Ele não coloca nenhum na primeira posição por privilégio, mas a primeira posição está aberta a todos, e eles só chegam lá por seus esforços. Os anjos mais elevados conquistaram seu grau como os outros passando pelo caminho comum. Chegados a certo grau de purificação, os espíritos têm missões em proporção com seu avanço, eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Como Deus criou desde a eternidade houve espíritos para satisfazer todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, basta portanto para tudo. Esta unidade na criação, com o pensamento de que todos têm um ponto de partida, o mesmo caminho a percorrer, e que eles sobem por seu próprio mérito, corresponde bem melhor à justiça de Deus, do que a criação de espécies diferentes mais ou menos favorecidas por dons naturais que seriam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso, e vendo porém seres em diferentes graus, concluía daí que eles eram o produto de outras tantas criações especiais. Ela chega assim a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe aos outros o mais rude trabalho. Não é espantoso que durante muito tempo os homens não tenham achado nada de chocante nessas preferências, enquanto faziam o mesmo a respeito de seus próprios filhos, pelos direitos de primogenitura e os privilégios do nascimento, podiam eles querer fazer mais mal do que Deus? Mas hoje em dia o círculo das ideias se alargou, eles veem mais claro, têm noções mais nítidas da justiça, querem-na para eles. E se nem sempre a encontram na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. É por isso que toda doutrina em que a justiça divina não aparece ao homem em sua maior pureza, repugna a sua razão. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.